Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Muito obrigada pela vossa presença. Saúdo os companheiros e companheiras do nosso clube e de outros clubes, assim como as demais pessoas que nos acompanham neste webinar sobre a saúde materno-infantil, e saúdo especialmente as nossas convidadas, a enfermeira Fátima Lopes e a enfermeira Rosa Carvalho. O Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso tem a honra de ter como dinamizadoras deste momento as senhoras enfermeiras Rosa Carvalho e Fátima Lopes, que abordarão o tema que se enquadra no tema do mês de Rotary, que é a saúde materno-infantil, aqui hoje salientando as implicações do nascimento na saúde da mulher. Agradecemos a disponibilidade e a amabilidade das senhoras enfermeiras Rosa e Fátima, e fazendo uma breve alusão ao currículo individual, resumindo, poderemos partilhar que a enfermeira Maria de Fátima Nogueira Lopes é enfermeira desde 1995, é enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia desde 2007, conselheira em aleitamento materno desde 2008 e acompanha grávidas e casais em preparação para o parto e mulheres no pós-parto, faz apoio ao aleitamento materno e mais recentemente em 2018 iniciou um projeto de massagem ao bebê. Todos estes projetos são desenvolvidos no Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso. A enfermeira Rosa de Fátima Carvalho é enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica desde 2009, pela Escola Superior de Saúde do Vale do Cávado, é pós-graduada em enfermagem de emergência desde 2005, pela Escola Superior de Enfermagem Ana Guedes do Porto, é conselheira de aleitamento materno desde 2009 pela Administração Regional de Saúde do Norte, é técnica de apoio à vítima desde 2013 e possui o curso em abusos de crianças e jovens desde 2011 pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É coordenadora de apoio a crianças e jovens em risco do agrupamento Centro de Saúde, ACES Cava, de Jerez Cabreira, desde 2019. É sabido que a gravidez implica grandes mudanças para a mulher, mudanças no seu corpo, nas suas relações, no seu funcionamento psíquico e emocional, e estas mudanças são necessárias para acolher o bebê durante a gravidez, como no pós-parto. O bem-estar do bebê está muito dependente do bem-estar da mãe, e para que a mulher viva da melhor forma todas as etapas da gravidez e parentalidade, é necessário que exista um suporte efetivo e um ambiente protetor ao seu redor. Precisa de ser ouvida, compreendida, escutada por alguém disponível e atento. Este papel é desempenhado pela família, na maioria das vezes pelos companheiros, mas também por profissionais de saúde. Portanto, refletir sobre as implicações que o nascimento de uma criança tem na mulher e no casal são alguns objetivos deste webinar. Pedimos que possam ir deixando no chat as questões que queiram colocar às nossas convidadas, todas elas serão respondidas no final. A enfermeira Rosa e a enfermeira Fátima, reforçamos em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso os agradecimentos e tenham a bondade de assumir o comando da sessão. Boa noite, cabe-me a mim começar, não é? Eu queria agradecer à doutora Carla o convite para estar nesta apresentação e vou partilhar então aqui a minha tela para começar. Eu vou começar por falar nos desafios para a mulher no pós-parto e começar por falar do puerpério. O puerpério é o período pós-parto, é um período de seis semanas que se inicia logo após o parto e no qual a mulher vai recuperar física e psicologicamente da gravidez e do parto. Vai haver, a nível físico e hormonal, grandes alterações, vai haver um retorno ao estado anterior à gravidez dos sistemas, o sistema circulatório, respiratório, digestivo, entre outros, vão regredir, as mudanças que foram acontecendo durante a gravidez vão se diluir e vão desaparecer. Os órgãos, o útero, a vagina, entre outros, também regridem ao estado anterior à gravidez. O útero demora mais ou menos uns 10 dias a voltar ao local de onde saiu. A cicatrização da ferida que fica após a saída da placenta demora as 6 semanas a cicatrizar. Portanto,
os órgãos e os sistemas vão regredindo, cada um no seu tempo e têm timings diferentes, mas tudo vai regredindo e ao final das 6 semanas a mulher já estará com o corpo, com esses órgãos e esses sistemas no estado anterior ao estado gravídico. Só a mama é que após o parto é um órgão que desenvolve. A mama depois do parto, quando a mulher amamenta, vai desenvolver, vai continuar o seu trabalho, digamos, para depois o bebê ser alimentado. Também a nível hormonal, após o nascimento do bebê e a saída da placenta, há uma queda abrupta nos níveis hormonais, principalmente da progesterona e do estrogênio. A progesterona é uma hormona que mantém, em termos emocionais, a mulher estável, tranquila. Portanto, após a saída da placenta e com estas quedas acentuadas das hormonas, há aqui um período, que eu já vou falar mais à frente, um momento de uma maior labilidade, uma maior variação, digamos, emocional por parte da mulher, também devido a estas alterações hormonais. Também é neste momento pós-parto, eu já falei que se inicia a amamentação, portanto a mama continua o seu desenvolvimento e a mulher começa a amamentar logo após o nascimento. E o ideal é que o bebê seja amamentado ali logo na primeira meia hora a seguir ao parto. A amamentação, numa fase inicial, há a adaptação do bebê à mama e a mãe vai se ajustando também e vai aprendendo a colocar o bebê na mama e o bebê vai aprender a mamar. E entre o 3º e o 5º dia de vida dá-se a descida de leite, que é muitas vezes um momento de maior perturbação, digamos, para algumas mães não, algumas mulheres não, mas há outras que efetivamente, em uma percentagem ainda grande, sente esta descida de leite com muita intensidade e é um momento em que é mesmo necessário um grande apoio a estas mulheres quando isto acontece. O processo de amamentação, após o parto e após toda a intensidade do parto, é um momento também em que a mulher precisa de muito apoio, porque será outro momento para muitas mulheres, outro momento em que a estabilidade vai se ver em apuros, digamos, vai haver aqui mesmo necessidade de apoio. A nível da família, a nível familiar, também vai haver aqui um reajuste, vai ter que haver a integração de um 3º elemento, digamos, nesta relação que era dual, que eram só 2 pessoas, vai ter que se integrar 2 pessoas quando não há outros filhos, mas quando há outros filhos será mais uma pessoa a integrar no ambiente familiar. E isto vai obrigar a algum esforço por parte de toda a família, de todos os elementos que compõem aquela família. Vai ter que haver uma adaptação por parte dos irmãos, por parte da mãe, do pai, portanto toda esta família vai estar, digamos que, numa reestruturação para haver o lugar para o bebê ter um lugar e ter o lugar adequado nesta família. Um bebê que muitas vezes que exige cuidados e atenção. Em termos de relação conjugal e da própria sexualidade, também vai haver aqui alterações e adaptações. Muitas vezes as mulheres no pós-parto referem e sentem uma menor disponibilidade em termos de sexualidade, em termos de relacionamento íntimo. Essa menor disponibilidade tem a ver com o cansaço do final da gravidez, do próprio parto das noites mal dormidas, dos cuidados que o bebê exige por parte da mãe. O despertar durante a noite, as noites que já não são dormidas a noite inteira, portanto isto tudo vai levar a que a mulher sinta um corpo mais cansado e haver menos disponibilidade para outras atividades, nomeadamente a relação conjugal.
A resposta sexual, quando se reinicia a atividade sexual, também estará mais diminuída para muitas mulheres e mais demorada. A mulher demora mais tempo a responder, a sentir-se, a sentir desejo, a sentir vontade de ter relações. Muitas vezes também é um momento em que a mulher procura uma relação mais satisfatória, uma relação sexual mais satisfatória. Ela acaba por procurar, se calhar, outras formas de se relacionar a nível sexual também. As hormonas têm um papel fundamental também nas relações e na sexualidade, e como já falei há bocadinho, há aqui uma alteração muito grande a nível hormonal após o parto. Há bocadinho eu falava da progesterona, do estrogênio. O estrogênio é uma hormona que, por exemplo, tem um papel na lubrificação vaginal. E como está, enquanto a mulher amamenta, após o parto e enquanto houver amamentação, o estrogênio vai estar a ser produzido em menor quantidade, a mulher, enquanto amamenta e após o parto, poderá sentir uma maior secura vaginal. E, por vezes, para ultrapassar essa situação, algumas mulheres procuram lubrificantes e é perfeitamente normal, e é uma área que, por vezes, estas dificuldades que podem surgir e que são transitórias, se não forem explicadas e se não forem entendidas por parte da mulher e por parte do marido também, podem ser mal compreendidas e não serem resolvidas e não haver uma procura de solução. E por vezes, até porque por vezes as pessoas têm dificuldade em falar destes temas, os próprios profissionais por vezes não falam muito facilmente do tema, e poderá ser uma coisa que se vá acumulando e que vá criando alguma incompreensão no seio do casal, e isso no pós-parto é mesmo uma coisa que não deve acontecer. O diálogo, o entendimento, a compreensão é uma coisa que é importante estar presente no seio do casal, principalmente após um parto. Também entra aqui neste reajuste da sexualidade a dor e o medo. Muitas mulheres referem que após o parto, quando reiniciaram a atividade sexual, quase que lhes parecia uma primeira vez, com todo o receio e todo o medo da dor que pudesse provocar, até porque o parto, sendo vaginal, por vezes com a episiotomia ou alguma laceração, pode haver esse receio maior e por vezes há mesmo alguma dor, e isto pode provocar alguma hesitação e algum recuar, digamos, do início da atividade sexual no seio do casal. A nível psicológico, a mulher vai ter várias tarefas psicológicas que vai desenvolver, às quais vai se confrontar, e essas tarefas iniciam-se já durante a gravidez. É importante a concretização destas tarefas para uma boa adaptação depois à situação de maternidade, de pós-parto, de relação até com a família, com o marido, com o bebê que nasceu. Eu pus aqui esta imagem de uma psicóloga, de um livro no qual fui procurar algum suporte em relação a este tema, e verifica-se ali que há tarefas que já se iniciam na gravidez, então o aceitar da gravidez, o aceitar da realidade do feto, a relação com os pais, o rever a relação que tivemos com os nossos pais e ver a forma como os nossos pais se relacionaram connosco quando éramos crianças, e para a mulher ter algum termo de comparação, digamos, e procurar depois ela própria o papel dela, mas isto servirá um bocadinho como modelo, para o bem ou para o mal, não é? É um rever da relação com os pais. Depois temos, e a partir daí já temos tarefas que se iniciam no terceiro trimestre da gravidez e que se prolongam depois no puerpério. Uma delas é a relação com o cônjuge companheiro,
Portanto, esta relação que vai mudar com o nascimento do filho, podemos pensar, por exemplo, na relação do casal como uma aliança conjugal que depois tem que se transformar numa aliança parental. Portanto, os dois, o casal vai ter que cuidar daquele bebê, vai ter que se responsabilizar por aquele bebê e vai ter que se relacionar de forma diferente forçosamente. Aceitar o bebê como uma pessoa separada também é uma tarefa que acontece quando o bebê nasce, já no terceiro trimestre e depois do bebê nascer. A mulher perceber que o bebê não é ela, não é? Ver o bebê como um ser distinto do corpo dela distinto da própria mãe. E isto é importante no sentido em que poderá haver momentos em que o bebê até tenha a mesma vontade da mãe, por exemplo, o bebê poderá coincidir na vontade da mãe de dar colo, mas poderá em algum momento não querer, e a mãe até ter vontade. E neste caso a mãe tem que respeitar a vontade do bebê. Portanto, este respeito, este equilíbrio, este ver o bebê como um ser distinto da própria mãe, com desejos e com vontades e com necessidades diferentes, é importante também para a mãe e para o bebê. Depois a sexta tarefa é a mulher também criar a sua própria identidade como mãe, não é? Ela no fundo vai perceber o que é para ela ser mãe, o que é para ela ser mãe, e depois também a última tarefa será a relação com os outros filhos quando já há outros filhos. E neste ponto as mães têm muito medo de ser de não dar tanta atenção ao primeiro filho. Há ali uns medos que as mães têm em relação a isto. É importante que a mãe como é que eu ia dizer isto? Não identifique muito o filho que já nasceu, o filho que já existe com o outro filho. Portanto, ela ter a percepção que são seres diferentes, com necessidades diferentes, e isso é importante para ela e para as crianças, e também ser ela, no fundo, aquela pessoa que vai também ajudar o filho mais velho a relacionar-se, a criar a relação com o irmão mais novo. A parentalidade, esta transição para a parentalidade é uma oportunidade única de mudança, desenvolvimento, crescimento e fortalecimento da mulher. As mulheres que ultrapassam, que vivem este processo de parentalidade de uma forma positiva, que ultrapassam estas tarefas psicológicas todas, que têm o apoio que precisam para evoluir no sentido de se transformarem, no fundo, isto é no fundo uma transformação, acabam por ter grandes ganhos em termos de crescimento e de afirmação. Por outro lado, também, e por ser um momento de mudança e de transformação, também é um momento de grande vulnerabilidade, que pode levar por essa vulnerabilidade a desequilíbrios também em termos psicológicos. A incidência de perturbações psicopatológicas é mais elevada nos momentos que se relacionam com a transição para a parentalidade do que em qualquer outro momento da vida da mulher. Portanto, é mesmo um momento de grande vulnerabilidade, mas também lá está, o versus será de grande crescimento também. E agora falando um bocadinho daquelas patologias que até são mais, que nós já ouvimos falar e que são conhecidas, temos esta primeira, que é o chamado blues pós-parto, que não será bem uma patologia, a não ser que se prolongue muito no tempo, mas no fundo é um fenómeno normal e adaptativo, é fisiológico, é um aumento da reatividade emocional. E este aumento da reatividade emocional surge devido às alterações hormonais e aos próprios fatores psicológicos de cada mulher. Verifica-se em 50% a 80% das mulheres, portanto tem uma prevalência elevada, não interfere com os cuidados ao bebê
E até os psicólogos, pelo contrário, dizem que ajuda até a uma ligação mais intensa com o bebê, porque como a mulher está com as emoções muito à flor da pele, está muito emotiva, está mais, digamos, é mais fácil ela relacionar-se também com o bebê e vincular-se ao bebê. Depois temos a depressão. A depressão, os psicólogos dizem que há 10 a 20% das mulheres que estão clinicamente deprimidas já durante a gravidez. Portanto, normalmente a depressão já vem, na maioria das vezes, a decorrer durante a gravidez, só que em 65% dessas mulheres que têm depressão durante a gravidez, não há diagnóstico, o diagnóstico não é feito. Portanto, há muitas mulheres que têm a depressão vai se arrastando e depois revela-se no pós-parto. São poucas as grávidas que são tratadas da depressão durante a gravidez, julgo que são uns 13, qualquer coisa por cento. A depressão na gravidez é preditiva da depressão pós-parto e são poucas as mulheres com depressão na gravidez que não estejam no pós-parto. Portanto, a maioria das mulheres que têm depressão pós-parto já vem de trás. Portanto, a depressão na gravidez é preditiva. Já podemos esperar que aquela mulher no pós-parto terá depressão ou continuará deprimida. É uma situação em que, quanto mais cedo for detectado, melhor, porque é uma situação patológica, portanto, a mulher vai precisar de acompanhamento médico. A ansiedade também é a perturbação da ansiedade também surge nas mulheres. Aproximadamente 7% das mulheres apresentam esta sintomatologia ansiosa na gravidez. Atinge um pico máximo cerca do 5º mês, portanto, inicia-se com o saber que está grávida, quando a mulher sabe que engravidou, e depois vai aumentando e atinge um pico máximo no 5º mês, e a partir daí diminui. Volta a subir por volta do 8º, 9º mês, e novamente e diminui novamente após o parto. Só que os níveis de ansiedade demoram mais ou menos 6 meses a voltar ao estado anterior à gravidez. Portanto, é um tempo prolongado de alguma ansiedade. A psicose puerperal é outra situação que não é tão falada, porque acontece com menos frequência. É uma emergência repentina e, de certo modo, inesperada de sintomatologia psicótica. Portanto, aqui há mesmo uma alteração da realidade, nomeadamente uma alteração muito significativa no contacto da mulher com a realidade e com o bebê. Surge nos primeiros dias, normalmente é transitório, demora 5 a 12 meses a desaparecer, a ser tratado, pode obrigar a internamento e é pouco frequente, portanto, acontece em 0,1 a 0,3% de puérperas. Então, o que é que a mulher precisa no puerpério? Ela precisa de acompanhamento multidisciplinar. Este acompanhamento é para ir acompanhando, para ir apoiando a mulher no desenrolar do processo que é fisiológico. O processo puerpério é fisiológico, portanto, há necessidade só de apoio e de compreensão, acima de tudo. Compreender o momento vivenciado pela mulher e potencializar os recursos dessa mulher, acima de tudo, porque as mulheres têm muitos recursos e é necessário mostrar-lhes e ajudá-las a verem esses recursos e a potencializá-los. É importante também despistar precocemente situações de risco patológico e tratá-los ou então encaminhar essas situações tendo uma equipa multidisciplinar. É o ideal, porque a mulher terá o acompanhamento do profissional que for necessário. As mulheres no pós-parto precisam de repouso, precisam dar ao corpo e à mente o tempo para harmonizar e processar tudo o que a mulher acabou de viver, porque o parto é um momento de grande intensidade, é uma vivência muito, muito intensa, e é por isso que muitas vezes as mulheres geralmente gostam de contar o parto e gostam de falar sobre ele e de contar e de dizer como é que foi, porque funciona quase como uma catarse, como aquelas emoções todas, aquela vivência toda precisa de ser partilhada, precisa de ser falada. E, portanto, a mulher precisa de processar isto tudo. O repouso também é importante para o corpo.
é importante para o períneo, é importante a mulher descansar mesmo a nível do seu corpo. É importante a alimentação deve ser saudável, vai variando conforme as culturas e as preferências da mulher, mas é importante que a alimentação seja uma alimentação saudável, que sejam alimentos frescos, que sejam alimentos de qualidade. Também é importante a mulher sentir amor, sentir a presença das pessoas significativas, sentir que é compreendida, que é apoiada, porque é muitas vezes um período também por aquilo que eu falava há bocadinho da própria labilidade emocional, pode haver reações até mais agressivas, umas respostas que habitualmente a mulher até não dá, e é importante que quem está com ela perceba que este é um momento diferente e para dar apoio a essa mulher. É importante estar também com outras mulheres, as puérperas isoladas, e nós com o Covid vimos que não foi nada positivo no sentido em que as mulheres ficaram muito fechadas, e eu tive muitos relatos de mães que diziam, pois eu nem sequer mostrei o meu bebê ainda, eu ainda não mostrei a quase ninguém o viu, porque sentiam-se muito isoladas, e este isolamento não é bom, porque as mulheres, principalmente no pós-parto, precisam de estar com outras mulheres que tenham vivenciado a mesma coisa, e para se sentirem compreendidas e para poderem partilhar tranquilamente e em confiança aquilo que vivenciaram. O contacto com a natureza também é importante. Nós passamos muito tempo a olhar para ecrãs, muito tempo fechados em casa, muito tempo, sei lá, em frente ao televisor ou em frente ao computador, e perdemos um bocadinho a noção do ritmo. E é importante as mulheres sentirem que no pós-parto elas estão num tempo diferente, o corpo está a recuperar e demora algum tempo a recuperar. Nós não ficamos imediatamente sem barriga, nós não perdemos imediatamente o peso que possamos ter acumulado na gravidez, nós temos um tempo de recuperação, e isso é importante sentirmos isso. A natureza dá-nos essa calma e essa tranquilidade e esse no fundo, visualizar que efetivamente cada coisa tem o seu tempo e que devemos viver tranquilamente cada momento. Agora, só por curiosidade, pus aqui algumas coisas que se fazem, alguns rituais, digamos, alguns cuidados que se têm com as mulheres em alguns outros locais. Na China chamam-lhe ao pós-parto o mês dourado. A mulher não faz nada, só cuida do bebê, portanto é cuidada por outros. Na Índia chamam-lhe a janela sagrada. A mulher volta para a casa da mãe para descansar das lides domésticas, porque se ela ficar em casa, ela sabe que vai fazer, não é? E nós sabemos, não é? Estamos em casa, há sempre qualquer coisa que nos apetece fazer. Então, à cautela, elas vão para a casa da mãe e cuidam só do bebê. São massajadas todos os dias durante 45 dias por outras mulheres da família ou da comunidade. Portanto, não é nada técnico nem profissional, é só o cuidado das mulheres para as mulheres. No Vietnã, chamam-lhe deitada num ninho, a mulher é mantida quente, com o bebê a descansar e bem nutrida. No fundo, é um ninho de afeto. No México e na Guatemala, chamam-lhe a quarentena. A mulher é mantida isolada com o seu bebê, de modo a facilitar a recuperação, o descanso e a vinculação ao bebê. Portanto, isto era só em termos de curiosidade. E obrigada. Tudo bem. Agora vai passar para a enfermeira Rosa Carvalho, certo? Sim. Sim, eu peço desculpa que... Sim, enfermeira Rosa. Muito obrigada, enfermeira Lopes. Obrigada. Muito interessante. Obrigada. Ainda não decidi de que país quereria ser. Eu acho que gostava da massagem, doutora Carla. Depois, 45 minutos diários é agradável. 45 dias, 45 45 dias. 45 minutos diários, então percebi mal. Não, é 45 dias. Bom. Enfermeira Rosa consegue partilhar?
compartilhar a tela? Estou aguardando aqui a visualização. Para já não estou a conseguir. Ainda não conseguimos ver, não. Tento partilhar, Carla. Ok. Penso que já conseguirei, sim? Não sei se me estão a ouvir. Ainda não, ainda não. Sim? Sim, já conseguem ouvir? Vemos e ouvimos, enfermeira Rosa. E a tela está visível? Está visível, está. Pronto. Antes de mais, muito boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer em meu nome e em nome, eventualmente, também da colega que faz parte comigo, agradecer o convite que nos foi endereçado para participar neste webinar sobre este tema, saúde materna e saúde infantil. Eu vou partilhar com vocês aqui alguns conceitos, algumas informações no âmbito da mãe, criança-mãe, dos impactos da saúde da mãe na criança. E pronto, vamos dar então início. Pode ser? Ok. Força, força. Estou a conseguir ver, sim? Só um bocadinho, que isto está a andar. Eu estou aqui com alguns problemas. Ok. Mas estamos a visualizar o Sim, diapositivo 2, sim. Eu não tenho. Isto está a andar é mais rápido que o suposto. Pronto, vamos lá então dar início. Bom, no imaginário social, a mãe é sempre figura ímpar e de extrema importância no desenvolvimento dos seus filhos e na formação da pessoa humana. Aqui, o Winnicott, que é um psiquiatra e um psicanalista, em 1940, surpreende a comunidade científica quando afirma que essa coisa a que chamam bebê não existe, completando ao considerar que cada vez que há um bebê, há cuidados maternais e sem cuidados maternais não haverá bebê. Ainda segundo este psicanalista, a maternidade pode colocar a mulher em risco de desenvolver psicopatologias. Muitos são os fatores que influenciam o aparecimento de dificuldades psicológicas na gravidez e no puerpério, em particular perturbações de ansiedade e depressão, que de alguma forma a colega já foi falando. Ora, a depressão pós-parto não é um fator positivo para o desenvolvimento de uma dança saudável mãe-bebê, em particular se for de longa duração. Em consequência, não é um fator positivo para o desenvolvimento da saúde mental da criança, como todos poderão entender. Ora, o rosto da mãe é o primeiro e único verdadeiro espelho do bebê, e é tendo como referência esse rosto que o bebê começa a dialogar através do sorriso, dos olhos e dos seus movimentos, ou seja, que começa a comunicar. Base toda a experiência intersubjetiva, a mãe, ao apresentar-se distante e imóvel perante o bebê, passa uma única mensagem, que está emocionalmente indisponível. Perante a falta de expressão, o bebê responde com um comportamento de retração. Ora bem, após o nascimento, o bebê fantasiado é confrontado com o bebê real, tendo a mãe que se adaptar a essa nova realidade, tal como a colega já falou, e muito bem, é um contexto novo de vida. A chegada de um filho inicia uma nova fase da vida da mulher, denominada de puerpério, caracterizando-se como uma fase de profundas alterações no âmbito social, psicológico e físico da mulher, que muito bem foi abordado também pela colega Fátima. Ora, um grande número de autores alertam para o facto de as mulheres que se deprimem na gravidez geralmente já estiveram deprimidas anteriormente e, em tantos casos, vão deprimir no pós-parto,
pelo que grande parte das puérperas que se vão deprimir depois do parto já manifestaram a perturbação durante a gravidez ou anteriormente. Tal perturbação pode ter, por consequência, uma maior probabilidade de complicações obstétricas, tal como já foi dito, partos prematuros e bebés com baixo peso à nascença em mulheres que estiveram deprimidas. Estudos prospectivos realçam que recém-nascidos de mães deprimidas na gravidez apresentam menor desenvolvimento neurocomportamental, assim como maior indisposição e inconsolabilidade, o que interfere negativamente com a sua disponibilidade para interagir positivamente com a mãe. Os sintomas depressivos incluem irritabilidade, choro frequente, sentimentos de desamparo e desesperança, tal como foi dito já anteriormente, falta de energia e motivação, desinteresse sexual, transtornos alimentares e do sono, a sensação de ser incapaz de lidar com novas situações, bem como queixas psicossomáticas. Na literatura mais recente, a depressão pós-parto é descrita como uma perturbação do humor que decorre em sequência do nascimento de um bebê e que implica um conjunto de sintomas que surgem geralmente entre a 4ª e 8ª semana após o parto, tal como já foi dito. Ora, o grupo de mães adolescentes grávidas é um grupo de risco para o desenvolvimento da depressão pós-parto por acrescer ao facto de engravidar precocemente todo um conjunto de fatores psicossociais adversos. A crise da adolescência, o desemprego, a dependência económica e outros. Ora, a colega também já falou sobre o blues pós-parto, tem sido descrito como uma perturbação de humor transitória e moderada que se inicia nos primeiros dias após o parto, mais especificamente entre o 3º e o 4º dia, e não vou avançar muito mais, dizendo só que os sintomas têm a duração apenas de umas horas e que também têm um caráter normal. A psicose puerperal é considerada por muitos psiquiatras como a mais grave de todas as formas de insanidade mental e trata-se de uma perturbação psicopatológica caracterizada por um emergir súbito de sintomatologia psicótica que ocorre dentro das 48 horas pós-parto ou nas 2 semanas a seguir ao parto. Bem, as mulheres com psicose puerperal apresentam um estado confusional agudo e uma significativa labilidade do humor, oscilando muitas vezes entre um comportamento ajustado à realidade e ao bebê e uma perda de contacto com a realidade que a rodeia, que poderá levar a sentimentos de rejeição ou mesmo de hostilidade para com o bebê, que pode não ser reconhecido como da própria. A psicose puerperal é um quadro clínico de emergência médica que requer tratamento psiquiátrico e consequente hospitalização, sem de salientar as consequências adversas que tem para a mãe e o bebê e para a relação de ambos, tendo como situação extrema o infanticídio. Os programas de intervenção deverão passar pela identificação de puérperas pós-parto, pelo que a grande maioria das mães que sofrem de depressão pós-parto não chega a receber ajuda especializada ou porque não a pede ou porque a sua necessidade não é identificada pela família ou pelos técnicos. Falamos agora de uma questão que é o retraimento social do bebê. E então, de que falamos quando falamos de retraimento social do bebê? Para Gedney, psiquiatra infantil, e em 2007, diz que a dúvida reside em se o comportamento de retração, ou seja, de retrocesso ou recuo, é uma mera característica do temperamento ou um sintoma relacional. Neste sentido, foi observado em alguns estudos que o comportamento de retração aparece como um elemento major da resposta do bebê à situação experimental da face imóvel. Bom, para os autores, a retração resume-se a um mecanismo defensivo de origem biológica e intrínseca que permite à criança sobreviver perante situações adversas. Em geral, e se remetermos para o conceito de depressão, podemos dizer que as causas de um retraimento depressivo, estamos a falar agora das crianças, são multifatoriais. A psicopatologia dos pais, nomeadamente a depressão pós-parto, condições socioeconómicas desfavoráveis, a existência de uma predisposição genética, acontecimentos adversos da vida, como a perda e a separação ou ainda a situação de abuso físico e sexual. A retração faz parte da resposta
do bebê, de 2 a 3 meses, às alterações da relação, tratando-se de um sinal de alarme importante e para o qual todos nós devemos estar atentos. O mesmo autor considera a retração relacional como uma forma precoce de depressão. Nesse sentido, torna-se importante identificá-la antes que se torne evidente. O comportamento de retração é, por fim, um fenómeno que permanece constante durante a infância e é complexamente relacionado com a vinculação insegura e evitante e com a ansiedade sentida. Na interação com a mãe, o bebê age com intencionalidade e tem em vista um objetivo específico. Propõe-se à troca comunicativa com a mãe, desde os 2 ou 3 meses de idade que o bebê consegue perceber a intenção comunicativa com a mãe e de lhe responder de forma adequada, tomando em conta as características formais, temporais e afetivas da conduta da mãe. Quando está deprimida, a mãe rompe com o contacto visual do bebê e não tenta retomá-lo, tornando-se menos responsiva. Perante a postura não responsiva e não contingente da mãe deprimida, o bebê experiencia uma microdepressão, caracterizada por um desaparecimento gradual de sua animação, uma deflação da sua postura e uma diminuição do afeto positivo e da expressão facial. Quando não há dificuldades na interação mãe-bebê, a mãe cuidadosamente ajusta o seu comportamento ao bebê, estimulando adequadamente. Resultados de diversos estudos mostraram que mães deprimidas, quando comparadas às mães não deprimidas, são menos estimulantes, pois passam pouco tempo a olhar, a tocar e falar com os seus bebés, apresentam mais expressões faciais negativas do que positivas e mostram menos espontaneidade e menos níveis de... O comportamento do período da criança persiste em paralelo com a persistência da depressão pós-parto, resultando num atraso de desenvolvimento, sinais neurológicos leves, menor comportamento exploratório e percentil de peso mais baixo. Mais especificamente, os estudos indicam que os bebés de mães deprimidas, quando comparados aos de não deprimidas, exibem menos afeto positivo e mais afeto negativo, menor nível de atividade, menor vocalização, costumam distanciar o olhar, apresentam mais aborrecimento, protestos mais intensos, mais expressões de tristeza e raiva, menos expressões de interesse e uma aparência depressiva com poucos meses de idade. As crianças de mães com depressão pós-parto são descritas como mais ansiosas, menos felizes, menos responsivas das relações interpessoais e com menor atenção, apresentando também menos sorrisos e menor interação corporal, além de maiores dificuldades alimentares e de sono. Algumas considerações finais. A extensão do impacto da depressão materna para o bebê depende de vários fatores, como a idade da criança, o temperamento infantil, cronicidade do episódio depressivo materno e do próprio estilo interativo da mãe deprimida, apático ou intrusivo. O período inicial do desenvolvimento infantil é fortemente marcado pela presença materna, de tal modo que uma criança não chega a desenvolver-se satisfatoriamente sem estabelecer um vínculo com a mãe ou quem cumprir a função materna. A saúde mental do indivíduo é construída pela mãe, que proporciona um ambiente facilitador para que os processos evolutivos do bebê se desenvolvam, assentando as bases para o desenvolvimento físico e emocional do filho. Neste contexto de cuidados iniciais, destaca-se a experiência da amamentação, a qual pode possibilitar a construção de um vínculo saudável entre a mãe e o bebê, estabelecido a partir da sensibilidade materna. Bem, esta foi uma pequena intervenção, foi aqui uma partilha de alguns conceitos, algumas das informações foram abordadas pela colega no âmbito das questões maternas, mas ela irá agora explorar aqui alguns projetos que são desenvolvidos no Centro de Saúde e que grande parte deles são desenvolvidos pela colega, e um deles que é particularmente querido, que é o projeto da amamentação. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Rosa. Agora, a enfermeira Fátima vai compartilhar novamente tela, certo?
Já vamos tendo aqui algumas questões no final para colocar, está bem? Obrigada. Então, eu só tenho aqui mais um slide. É só para dizer, há bocadinho eu dizia que o apoio às mães é muito importante, o apoio da comunidade, o apoio da família e o apoio dos profissionais. E nós, na nossa unidade, no Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso, nós temos a nossa unidade de cuidados na comunidade, onde funcionam estes projetos de parentalidade de grupo, digamos, o apoio à amamentação individual. Depois também, eu não quero deixar também de falar do apoio que existe também por parte dos enfermeiros e dos médicos de família em outras unidades. Na nossa unidade, porque eles fazem um acompanhamento da grávida e depois do bebê no pós-parto. Nós, na nossa unidade, também o fazemos-lo em outro contexto. À grávida, temos o projeto de preparação para o parto. Este projeto inicia-se às 28 semanas, cerca das 28 semanas, por vezes um bocadinho mais cedo, é entre as 28 e as 30 semanas. Este projeto consiste no acompanhamento da grávida ou do casal, de preferência do casal. Muitas vezes o trabalho dos companheiros não permite que eles estejam sempre como penso, julgo que gostariam, muitos deles, mas lá há períodos em que aparecem e em que vêm muitos casais juntos. Esta preparação para o parto consiste em vários temas que se vão desenvolvendo relativos à gravidez e à parentalidade, como a amamentação, o banho ao bebê, a prevenção de acidentes, o pós-parto. Há vários temas que eu vou dizer que vamos desenvolvendo, que vamos falando com os casais. A par disso, há uma parte prática que prepara os casais para o parto. Portanto, com exercícios respiratórios, movimentos, uma série também de competências para o dia do parto, capacitando até mesmo o próprio acompanhante para depois, no dia do parto, estar e ser um dos apoios à parturiente. Depois temos também em funcionamento o projeto de recuperação pós-parto. As mamás vêm para este projeto entre as 3 semanas e o primeiro mês pós-parto. Depois vai depender muito da dinâmica daquela mãe com o bebê e com os apoios que tem, mas geralmente é mais ou menos nessa altura, e consiste no tal colocar as mulheres em grupo, estarem a conversar e conversarem muito umas com as outras, e sai daqui muitas conversas interessantes de grupo, falar de temas como a amamentação novamente, como a sexualidade, a contracepção. Portanto, há assim uns temas que são recorrentes. A alimentação no pós-parto também. A par disso, com alguns exercícios posturais também e respiratórios que vão recuperar os músculos abdominais, os músculos perineais, e fazer com que a mulher se sinta melhor. O apoio à amamentação, como a minha colega dizia, a Rosa, é feito individualmente. É feito quando a mulher tem alguma situação relacionada com a amamentação, alguma dificuldade, e por vezes as mães procuram-nos espontaneamente, outras vezes são encaminhados pelos médicos ou enfermeiras de família, e nós atendemos-las num espaço que chamamos cantinho da amamentação. A par da recuperação pós-parto, também temos a massagem ao bebê. E eu esqueci-me de referir que a recuperação pós-parto, as mamás depois nós temos uma parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e com as piscinas, e as mamás têm a possibilidade de, no final, fazerem um mês de hidroginástica, portanto, 4 sessões. Temos também a massagem ao bebê. É a massagem Chantal, é uma massagem que é ensinada à mãe ou ao pai, se for o pai, mas são mais mães,
e é a mãe que massaja o bebê com a nossa demonstração e a mãe massaja. E depois também temos também um projeto que não será bem no âmbito da promoção da saúde, mas mais já na intervenção em caso de doença, que é a cinesioterapia respiratória, quando os bebés têm secreções que não conseguem expelir. Temos colegas que fazem este tipo de tratamento aos bebés também, referenciados ou pela equipa de saúde, ou então as mães que já conhecem o projeto já nos procuram. E no âmbito da parentalidade, de momento, são os projetos que nós temos em funcionamento. E são significativos. São alguns. Modesta, enfermeira Fátima. Terminaram as vossas intervenções? Sim. Muito obrigada. Obrigada. Pessoalmente gostei imenso. Já tenho aqui algumas questões e também parabenizar as oradoras pela vossa intervenção. E passo então, eu vou colocando questão a questão, está bem? Depois entre vocês decide quem é que quererá responder. Fátima Moreira questiona: as mulheres adiam cada vez mais para mais tarde a maternidade, uma afirmação, não é? A idade agrava este tipo de riscos, os riscos que vocês referiram? A idade isoladamente, a idade não será o fator mais importante nestas situações. Em termos de depressão, por exemplo, o facto da mulher já ter tido depressão é um fator que pesa muito. O não ter a situação familiar ou económica bem estabelecida, com dificuldades a nível de família ou económico, será talvez terá talvez um peso maior. A idade na adolescência é um problema, sim. Na adolescência o problema poderá ser maior. Eu não sei, Rosa, se tens alguma coisa que queiras acrescentar. Sim, basta-lhe já a questão da adolescência, que já é um período de crise, de imaturidade física e emocional e psicológica, portanto será uma condição agravada. Sim, é melhor aguardar algum tempo mais. Obrigada. Obrigada. Outra questão colocada por Manuela Gonçalves: e no caso do aborto, como fica a relação entre o casal? Que apoios, terapias há para o casal ultrapassar esta frustração? O aborto é uma situação complicada muitas vezes, porque é o luto, mesmo que seja um bebê, mesmo que a mulher esteja grávida de muito poucas semanas, porque quando as mulheres pensam em engravidar, sendo uma gravidez programada e pensada e desejada, a mulher já perspectiva o filho, perspectiva toda esta vivência que fomos falando. Ou seja, ela tem uma perda, ela vai sentir um luto, e um luto importante. E o que acontece com muita frequência é esse luto não ser compreendido. Porque muitas vezes o que dizem à mulher é: não, deixa lá, não chores, afinal era muito pequeno, também nem sequer era um bebê, tu nem sequer o conheceste. E isto tudo acaba para além da dor que a mulher já sente, é a dor de ser incompreendida e também a impossibilidade de partilhar esta dor, porque como ela vê que ninguém entende, a mulher acaba por calar e viver esta dor muito pouco partilhada e muito pouco compreendida. Ou seja, acaba por ser mais agravado. E eu não sei se, mesmo em termos de hospital, quando as mulheres vão para o hospital e o aborto acontece no hospital, já tenho tido relatos de mães a dizerem que custou-lhes imenso ouvir no serviço outros bebés a chorarem. Portanto, isto acaba por ser muito doloroso.
O que a mulher deve é mesmo procurar alguém que entenda e que a possa ouvir, e isto passa muito por nós também, profissionais de saúde. Muitas vezes somos nós que falamos e é connosco que elas desabafam e conversam. E é importante nós também percebermos isso, não é? Isso é um reflexo só na mulher ou também no homem? O homem também. O homem também. Apesar, o homem, como não vivencia no corpo dele, muitas vezes o homem vincula-se mais ao bebê depois do bebê nascer. Essa é uma realidade. Para o homem, o bebê real, o bebê torna-se mais concreto depois de nascer. Portanto, não, mas sim, porque o homem também é perspectiva, não é? Poderão vivenciar de uma forma diferente, mas os pais também precisam de ser compreendidos e de serem apoiados nesse luto, também não deixa de ser. Até pela própria dor que eles veem na mulher, muitas vezes. Portanto, isto é um processo difícil. Ok. E neste caso, os homens acabam por ter menos acompanhamento que as mulheres, poder-se-á dizer isso? Talvez. Sim, talvez. A Virgínia Melo coloca uma questão: de que forma a depressão poderá influenciar a amamentação? Falo eu, Rosinha? Ou queres falar? Podes falar, sim, sim. Falo eu? Sim, podes falar, sim. A depressão vai interferir. A depressão vai, como a mulher se sente triste, muitas vezes a depressão leva a que a mulher sinta um desinteresse também pelo bebê, uma tristeza profunda, um desinteresse, e esse desinteresse poderá refletir-se na amamentação, claramente. Depois também é muitas vezes aquele receio, quando a mulher está em depressão, o receio de tomar os antidepressivos e poderá ter também a crença de que se tomar vai ser prejudicial ao bebê e interromper por causa disso. Portanto, isto pode implicar coisas assim, implicar situações mais negativas para a mulher, para a amamentação. Ias dizer qualquer coisa, Rosinha? Sim, concordo. Sim, tem impacto no processo, tem impacto na saúde da mulher e tem impacto na saúde da criança, não é? Esse contexto. Sim, senhor. A Carmen Lopes coloca uma questão que é: no caso de detectado o sentimento de rejeição e hostilidade que referiu para com o bebê, como é que é feita se é feita ou como é feita a intervenção junto da mãe ou do casal? Terá de haver aqui uma sensibilidade muito especial, um apoio à família, explicar o que está a acontecer, encontrar aqui estratégias de ajuda, procurar o apoio dos profissionais de saúde, aqueles que estiverem melhor colocados para falar sobre o assunto. Portanto, é importante perceberem na família, os técnicos perceberem este contexto para poder apoiar, orientar, atender, escutar, ouvir, para que de facto as coisas não evoluam para situações mais desagradáveis e mais penosas para todos. Mas sim, é importante relatar isto, é importante partilhar, é importante estarmos atentos e não criticar, não ter aqui atitudes de repreensão. Estas coisas existem, é importante estarmos sensíveis à questão, sim. Detectar estas situações de rejeição são mais detectadas por quem está de fora, pela família, ou a mãe apercebe-se disso, não? Nem sempre, a mãe pode não se aperceber do que está a acontecer, lá está, é que as questões da angústia, dos medos, da depressão, a mãe pode não ter a noção do que está a acontecer, e se a família próxima, o núcleo próximo estiver atento, vai encontrar aqui alguns sinais, alguns indicadores de que de facto há algo que não está bem naquela relação. Contudo, os profissionais de saúde, no atendimento à criança e mesmo à mãe, neste processo até da amamentação, também estarão atentos e poderão encontrar aqui indicadores de que de facto o vínculo não estará a correr da melhor forma, o apego poderá não estar estabelecido. Portanto, nós deste lado e mesmo a família deve estar atento a estas questões, a estes indicadores. Sim.
Eu ia só perguntar uma coisa, doutora Carla. Quando fala em rejeição, está a falar da depressão ou está a falar da psicose? Estamos num dos diapositivos colocou mesmo que há um sentimento de rejeição e hostilidade para os bebés. É a psicose. Sim, Aí é uma sim, situação sim. que se tem que acautelar, porque pode haver Sim, um tal sim. infanticídio, sim. Se a Sim, mulher, sim, sim. eu recordo-me de um professor dizer, era médico e deu-nos aulas e dizia que tinha tido o caso de uma mulher que tinha o bebê ao lado dela e o bebê começou a chorar e ela disse, está aqui está um bebê a chorar, de quem é este bebê? E o bebê era dela. Portanto, há aqui um desfazamento mesmo perigoso. Aí tem mesmo que haver intervenção, dos profissionais e o encaminhamento, sim, porque aí é mesmo necessário. A depressão, é importante falar dos sinais e falar disto até durante a gravidez. Este é um tema que é abordado nas sessões de preparação para o parto. E é importante, porque eu já tive utentes a dizerem-me, a virem ter comigo no puerpério e dizerem, olha, aquela aula, ainda bem que falámos disso, porque eu percebi que não estava bem por aquilo que falámos naquela sessão. Portanto, é importante também alertar a comunidade, vá lá, as mães e os casais. E, Fatinha, só aqui uma questão. Sim? Diz. É só dar um chega, porque para o curso de preparação para o parto e parentalidade, a colega atende não só a grávida, mas também o seu acompanhante. E lá está, capacitar o acompanhante para estas questões já é uma mais-valia, já é um avanço, já é algo de positivo neste contexto. Muito obrigada. Tenho aqui o Moisés Campos que coloca uma questão. Por curiosidade, não dispõe das estatísticas sobre a natalidade na Póvoa de Lanhoso em comparação com as do país. Por exemplo, a idade média do primeiro parto, o número de abortos espontâneos, os estados clínicos descritos, por exemplo, depressão, ou comparação com a média nacional. Eu não tenho. Eu julgo que podem se buscar, não é? Mas sim. Esses dados existem no diagnóstico de situação do nosso agrupamento de centros de saúde, portanto, e esses dados existem de facto, e mesmo no por data, naquela aplicação dos censos, portanto, existe tudo isto discriminado. É possível encontrar estes dados, sim. Muito bem. A Manuela Gonçalves coloca mais uma questão ou duas. Como funciona legalmente o tempo dedicado à amamentação para as mães trabalhadoras? São 3 anos, até 3 anos, e porquê os 3 anos? São o tempo. As mulheres têm direito a 4 meses de pausa, não é? De pós-parto, de parentalidade, de ausência por parentalidade, pagos a tempo inteiro. Depois têm direito a 5 meses, mas só recebem 80% do salário. E se fizerem depois a partilha com o companheiro por mais um mês, aí já recebem 80% do salário. Depois têm direito à redução de até 2 horas por dia enquanto amamentarem. Portanto, enquanto a mulher disser que amamenta ou houver evidências disso, porque por vezes aquilo que pedem atualmente é um atestado médico, mensal em alguns locais, a atestar que a mulher está a amamentar. Ela pode amamentar 2, 3, 4 anos, enquanto ela estiver a amamentar tem direito a até essas 2 horas por dia. Geralmente é 1 hora no início, 1 hora no fim, que poderá depois, com o acordo da trabalhadora e da entidade patronal, ser gozado os dois no início do turno ou no final. Isso pode ser acordado. Mas enquanto amamentar, a mulher tem direito a essa redução. Os 3 anos foi o estabelecido, não é? Estabelecido pela legislação. Não há uma justificação clínica. Mas os 3 anos... Para a amamentação, a licença da amamentação. Pode ir até aos 3 anos das crianças, da bebê.
A licença, não, a redução de horário. A redução do horário, sim, sim. Sim, não pode ir até 4, até 5, enquanto a mulher amamentar tem direito a essa Tem redução. direito. Tem. Muito bem. A lei não impõe limite. Mas porque era isso que a companheira Manuela estava a querer Sim, perceber, não. se é 3 anos, até 3 anos, porquê 3 anos? Porque aquilo que é mais vulgar falar é nos 3 anos. Mas não há então pode ser limite, não é? menos, pode ser mais. Não há limite, não há limite. Muito bem. Também a Manuela Gonçalves, a companheira, coloca a questão: as visitas da família e dos amigos à mãe que acabou de ser mãe, não é perturbador para ela? Há quem pense que nos primeiros dias não é aconselhável ir muitas pessoas visitar a mãe. E depois coloca ainda uma questão no seguimento anterior, que deixo ao vosso critério se responder antes ou depois: o médico deve pedir que a mulher mostre que ainda tem leite? Alguns que pedem, não é? Eu recordo-me de uma história de uma colega nossa, que até foi uma notícia. Ela queria continuar com a redução de horário para a amamentação, e ela amamentava efetivamente, e trabalhava num hospital, e obrigavam-na a fazer a expressão manual do leite para mostrar que amamentava. Eu penso que não deve ser uma prática muito utilizada, não é? Mas sim, poderá, sim. Pode. Em relação às visitas dos amigos, dos familiares, se é favorável, se é perturbador, porque há pessoas que dizem que nos primeiros dias não é aconselhável que muitas pessoas visitem a mãe e a criança. Sim. Os primeiros dias a mulher há o cansaço todo do internamento, do parto, este turbilhão de emoções e de mudanças que ela está a vivenciar, e efetivamente ter muita gente a visitar a mulher não é muito bom, não é? Perturba este equilíbrio necessário, não é bem o equilíbrio, é este reajuste todo, perturba. No entanto, a mulher precisa de apoio, portanto, o apoio da família, daquelas pessoas mais significativas é importante. Dos amigos todos, principalmente se tiver muitos amigos, se calhar não é a altura, esperar um bocadinho, porque haverá sempre tempo para visitar. Nós, por tradição, não é? Culturalmente, o bebê nasce e quase nos sentimos obrigados a ir visitar o bebê, e quase logo, não é? Mas é perturbador, sim. Sim. Obrigada. Eu tenho aqui algumas questões para colocar, alguma curiosidade minha também. No seguimento da intervenção, creio que foi a enfermeira Fátima, logo no início, que falou de uma menor disponibilidade para a intimidade demonstrada pela mulher, naturalmente talvez pela questão física, não é? Mas essa disponibilidade, ou menor disponibilidade ou predisposição, também é conhecida ou diagnosticada, partilhada pelos homens, pelo pai? Poderá, porque eles também estão-se a adaptar a uma situação nova e e também têm mudanças, por exemplo, a nível de sono durante a noite. Aquele pai que acompanha, que acorda, que também vai ter essa mudança na vida dele. E em termos de descanso, isso é importante depois para as nossas outras atividades, não é? Se a gente não descansar, não tem predisposição para muita coisa. Também a preocupação que ele poderá sentir, a novidade, porque o pai também se torna pai quando o bebê nasce. Portanto, há aqui também uma adaptação por parte do homem, não é? E pode acontecer, sim. Apesar de que o retorno à atividade sexual, o reiniciar, muitas vezes é determinado normalmente pela mulher. Poderá haver também algum receio, algum medo por parte do homem pela intervenção que a mulher
de Que a poder. mulher foi, sim. Sim, sim. Às Isso vezes, é relatado? sim, sim, poderá. E há alguns homens mesmo na gravidez. Têm algum receio, algum receio de magoar o bebê, até se não tiverem a noção da anatomia e de como é o aparelho reprodutor da mulher, podem pensar que poderá haver alguma, alguma forma de magoar o bebê e isso pode ser inibidor, sim. Pode. Mas há médicos que até em determinadas alturas da gravidez aconselham os casais a manterem ou até a intensificarem a sua atividade sexual, não é? Desde que seja bom, desde que a mulher se sinta bem, porque é importante a mulher sentir-se bem, e o homem também, evidentemente, mas as mudanças estão a acontecer no corpo da mulher. Desde que a mulher esteja bem, e é sempre bom, porque a mulher vai ter sensações agradáveis, boas, e a mulher, o bebê na gravidez é indissociável da mãe, portanto, se a mãe estiver bem, o bebê está bem. Pode haver períodos ou pode haver situações em que não seja aconselhado a relação. Por exemplo, uma ameaça de parto, pré-termo, alguma situação de sangramento, alguma coisa que leve a que se suspenda a atividade sexual. Fora isso, não, desde que a mulher se sinta bem. Porque também há as tais variações hormonais que podem fazer com que haja períodos em que a mulher está muito bem, muito predisposta e até mais do que o habitual. E aí é aproveitar. Mas pode haver períodos em que a mulher não lhe apetece nada e pronto, e é normal, tudo é normal, nós somos todas diferentes, portanto não nos vamos todos pautar pelo mesmo. E o importante é respeitar também essas diferenças e essas necessidades da mulher. Muito obrigada. Eu tenho aqui uma questão uma reflexão até. No caso, existem muitas situações em que uma depressão pós-parto não é diagnosticado, e se sim, qual será o impacto futuro na vida da mulher ou na sua saúde também, psicológica, mental, não é? Vai ser uma situação patológica, portanto a mulher precisa de intervenção. Eu há bocadinho, num dos slides, punha o valor, eu julgo que era entre 10 e 20%. 10 e 20, sim. Sim, mas desses 10, 20% de mulheres com depressão durante a gravidez, 65% não eram diagnosticadas, portanto ainda é bastante. Provavelmente depois, no pós-parto, essas mulheres vão evidenciar sintomas de depressão e vão ser atendidas, não é? E tratadas. De qualquer modo, são situações que quanto mais cedo forem tratadas, melhor. Melhor para depois haver normalidade em termos de relações. Porque como a enfermeira Rosa disse, a relação da mãe a forma como a mãe se relaciona com o bebê vai ser determinante para a saúde do bebê. Portanto, é importante a mulher, porque muitas vezes também acontece, e isto é frequente, que é a mulher tem toda a atenção, todos os cuidados enquanto está grávida e depois quando o bebê nasce, o foco é o bebê. Mas a mulher deve continuar a ser o foco, porque ela é o garante da saúde daquele bebê. Muito bem. Ela e o pai, não é? Mas a mãe é mãe, não é? Como nós dizemos, e portanto aquela mãe vai ter um papel muito, muito determinante na saúde do bebê. Se não estiver bem, o bebê não está. Não estará. Eu vi numa autora que dizia que no parto há separação física do bebê com a mãe, mas continua em termos energéticos e não era emocional, era em termos energéticos e espirituais, no campo espiritual e emocional, a mãe continua ligada ao bebê durante algum tempo no pós-parto. Portanto, vai haver muita influência do que um sente no outro. É importante que a mãe esteja bem. Aqui eu tenho mais uma questão, prometo que é a última,
até porque nós estamos aqui já em cima da nossa hora, mas se calhar também aqui faço aqui a minha culpa, deverá ser certamente um defeito profissional. A evolução dos direitos associados à parentalidade tem vindo ao longo dos anos a aumentar. Eu gostaria de saber qual é a vossa posição, se o aumento destes direitos da parentalidade se tem refletido também num aumento do tempo e numa partilha efetiva do cuidado e das tarefas associadas ao cuidado dos bebés por parte do pai. Respondo eu? Sim. Sim, eu vejo muitos pais muito interessados nos temas todos. Porque podemos pensar, a preparação para o parto, os pais, se calhar, quando falamos de amamentação, não têm grande interesse e não vão aparecer. Ou então, quando falamos, sei lá, temas que nós tradicionalmente associamos às mulheres, não é? E não é assim. Os pais, quando vêm, eles continuam a vir. E interessa-lhes mesmo os temas relacionados com o bebé e mesmo a amamentação, eles têm muito interesse. E há estudos que mostram que o pai, na amamentação, é o principal influenciador, tanto para que a mulher amamente e que amamente mais tempo, como no sentido do não, da mulher desistir, nem sequer começar, ou então amamentar muito pouco tempo. Portanto, a amamentação é um tema importante para ser transmitido ao pai. E os pais, daquilo que eu vejo, mostram muito interesse e muito interesse em cuidar do bebé também. Aquela partilha, por exemplo, há um tema que eles gostam bastante e participam e fazem-no a prática, é o banho ao bebé. Temos uma banheira, temos uma boneca e os casais, quando estão, aproveitamos sempre o marido para ele vir e muitas vezes dizem que o primeiro banho muitas vezes é dado pelo pai, não quer experimentar? E eles lá vêm e despem a boneca e dão-lhe banho e secam e fazem isso tudo. E pronto, às vezes é motivo de brincadeira, mas cria-se um ambiente agradável e julgo que, e noto, nós temos agora pais que são eles que vêm, as colegas dizem-nos, as enfermeiras de família, muitas vezes é o pai que vem com a criança à vacina, é o pai que vem às consultas, isto não acontecia se calhar há alguns anos atrás, ou pelo menos não tanto. Estão a mudar as coisas, ainda bem. É bom. Ainda bem, sim. Terminando aqui, pelo menos pela parte das questões que aqui tinha, é terminar um pouco a sabedoria popular e de quem é mais antigo. A companheira Manuela comentou aqui que dizia à sua mãe que após o parto, a mãe deve vestir uma roupa nova e ir ao cabeleireiro para se sentir bonita. Sim, a mãe da criança, sim. Mãe da criança, sim. Eu vi num dos livros que consultei que em França, julgo que era em França, 6 semanas após o parto era quando, julgo que era em França e julgo que era 6 semanas. Aqui há uns anos atrás, chamavam-lhe, tinha um nome, o levantar da mulher, e até faziam uma festa. Portanto, era... Mas até aí a mulher era cuidada e protegida e apoiada. Portanto, esta tónica no apoio e o ir ao cabeleireiro quando ela já se sente melhor é uma forma de cuidar e de valorizar também. Então podemos aqui salientar a importância do cuidar não só do bebé, mas a cuidar essencialmente da mãe do bebé. Sim. Porque também há uma imagem que eu gosto muito, que é as matrioscas, aquelas bonecas russas. O bebé está no centro, à volta do bebé está a mãe e à volta da mãe está o pai. E se calhar podemos acrescentar a comunidade à volta do pai, não é? E os profissionais também, que eu gosto de me incluir, que gostamos de nos incluir nesse apoio. Mas essa ideia da matriosca e das camadas protetoras à volta da mãe e do bebé é interessante porque é isso mesmo. A mulher precisa porque ela vai ser, ela não precisa de quem cuide do bebé, ela precisa de quem cuide dela, para ela estar bem para o bebé. Muito bem. Eu não sei
se a enfermeira Rosinha e a enfermeira Fátima querem acrescentar algo mais. Não, acho que Não? Da minha parte Sim. também não, mas quero parabenizar todos os participantes com as questões que foram colocando e aqui com a liderança da Carlinha, nós estamos assim um bocadinho familiares. Parceirinhas. Foram perguntas muito pertinentes, foram intervenções, questões que fazem todo sentido. Dar os parabéns à organização, dar os parabéns ao Rotary da Póvoa de Lanhoso por estas iniciativas, por estas oportunidades, por estas partilhas. Crescemos todos, crescemos todos e vamos dando visibilidade àquilo que é importante, numa matéria ou noutra. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa e parabéns a todos os que disponibilizaram 2 horinhas do seu tempo pessoal para estarem connosco e pronto, e nos terem acompanhado nesta partilha. Obrigada. 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 Então, olha, nesta hora de despedida, reitero os agradecimentos em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso a todos os companheiros e companheiras e restantes pessoas que nos acompanharam neste webinar. Também em meu nome pessoal e do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso agradeço uma vez mais às enfermeiras Fátima e Rosa, a minha parceirinha, não é? Já que cobramos a informalidade, a vossa disponibilidade e as brilhantes apresentações. Eu gostei muito e aqui também já nos foi dito que gostaram e também companheiras do clube estão a agradecer a vossa disponibilidade e a dar os parabéns. Creio que foi para toda a gente um serão muito agradável. Muito Portanto, obrigada. resta-nos Obrigada. dar uma boa noite e desejar um bom descanso. Muito obrigada. O resto, uma boa O noite. Rotary está Obrigada, já boa muito noite. grata. Bom descanso Obrigada, para boa todos. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.